Medo. Você tem medo de quê? Todo mundo tem medo. Que se não dominado, nos domina. Ou eu exerço poder sobre o medo, ou o medo exercerá poder sobre mim. Ele estará sempre na mão de alguém. Ou eu exerço poder sobre o medo, ou o medo exerce poder sobre mim. Se eu não crescer a ponto de dominar o medo me domina. E se o medo me domina, o medo é pior do que o diabo. O medo paralisa, torna o sujeito medíocre. Faz com que ele viva muito aquém das suas possibilidades, porque ele se verá muito aquém daquilo que ele é de fato de verdade. Ninguém pode ajudar. Por que tem um monte de gente amarrada na vida? Porque está diante de um inimigo, de uma possibilidade maior do que ela? Não. Porque ela tem medo. Por que tem medo? Porque acha que aquela adversidade é maior do que ela. Mas por que a adversidade é maior do que ela? Por causa da forma como ela vê. E como é que ela vê? Com medo. Dizendo-se para si mesmo que não é capaz disso. Dizendo que não faz isso porque é tímido. Dizendo porque não tem vontade. Dizendo que é mentira, é medo. Medo. Uma geração de gente medrosa, que vive aquém do que poderia. Se tentasse, com coragem conseguiria, mas com medo do fracasso nem tenta. Você deveria aproveitar isso aqui que está acontecendo agora. Se você não vive aqui, você não está vivendo. Tem gente que vive 100 anos, mas vive 100 vezes o mesmo ano. Esse cara viveu um ano só. Tem gente que vive 50 e vive 50 anos completamente diferentes, com o momento de perder o fôlego. Esse cara viveu muito mais. E é isso que eu quero que vocês percebam. O teu cérebro, ele associa medo, você sente medo, carinho, prazer, você sente bem. O tempo todo acontece isso. Depende de mim? Depende de você. Depende da maneira como você interpreta cada situação da sua vida. Qual é a tua fraqueza? Talvez a tua fraqueza de hoje seja desconfiança, porque você olha para frente e não vê perspectiva, então você não consegue confiar, é a tua fraqueza. Você não consegue ter serenidade, você se agita e vai sendo dominado pela ansiedade e num excesso de informação que deixa a sua cabeça sempre carregada, e acorda no WhatsApp e dorme no Instagram. Não tenha medo com relação ao futuro. Viva uma coisa de cada vez. Viva o dia de hoje. Lute a batalha de hoje. Diante da ansiedade que vem pelo medo das nossas necessidades não serem contempladas, pelo medo de não termos o que comer, vestir, pelo medo com relação ao futuro, a ansiedade, a primeira coisa que ela faz é roubar a nossa lucidez e a nossa sensatez. Você tem duas opções: ou você para, continua chorando, se lamentando, ou você reage. Às vezes a gente para porque a gente olha para aquilo que está por vir e fala: ei, não faz sentido, e Deus está falando para a gente: não é para fazer. Continua caminhando mesmo que coisas pareçam improváveis, mesmo que algumas contas não fechem, mesmo que algumas coisas não façam sentido, mesmo que a lógica não consiga te amparar, mesmo que não haja a base de segurança para as promessas que Deus te fez. Você sabe por quê? Porque a glória de Deus se revela em meio a impossibilidades. Não precisa fazer sentido para ninguém, se fez sentido para quem te prometeu. Mais do que se preocupar, se ocupar de coisas positivas, de coisas que alimentem, que o tornem mais capaz. Primeira coisa é foquem no momento. Nosso foco tem que estar aqui. As pessoas, elas já fracassaram tanto porque elas nem em determinadas situações elas conseguiram se localizar, que elas estão desprendidas. Elas, será que vai funcionar? Aí algum dia, acende um fósforozinho, acho que eu vou, né? De repente tua namorada treina, você vai com ela, você se sente estimulado, mas aí o que vem? Vem aquela sensação de fracasso que a gente tem. E essa sensação de fracasso, quando você olha para você e tua expectativa não foi sedada, o que vai fazer com você? Que você faça de novo? Não.
Se alguém te criticar muito, continua caminhando. Se alguém te elogiar muito, continua caminhando. A crítica e o elogio tem o mesmo poder de te paralisar. Então continua caminhando em cima daquilo que Deus te falou, independente de críticas ou elogios. Aí as coisas começam a dar errado, abre 5 pontos de diferença. Aí você vai chorar e se lamentar, tá 15. Aí você vai 20, 25. Ou você fica chorando, brigando e querendo começar o jogo de novo, ou você reage. Eu não tenho tempo de chorar, eu já tenho coisa para fazer. Eu tenho coisa para fazer. Senão eu deixo o time na mão. Põe isso no contexto da vida. Quanto mais eu fico triste, mais cabisbaixo, mais para baixo, mais negatividade encosta em mim. Porque uma convicção eu tenho, que me trouxe até aqui não é suficiente para me levar além. O resultado do passado não me garante nada no futuro. Então eu preciso crescer. Preciso melhorar. Preciso ter uma nova ferramenta, ter uma nova jogada, ter um novo... alguma coisa que me gere um novo diferencial. Existe um grande senso de realização e propósito dentro da vida da pessoa quando ela consegue começar e terminar coisas, principalmente se forem coisas grandiosas. Não zerar uma caixa de e-mail ou limpar os WhatsApps que estão pendentes, são coisas pequenas. Acabar de ver a série no Netflix, são coisas pequenas, mas quando a pessoa consegue começar e fazer alguma coisa, realizar um projeto, né, isso dá senso de propósito para ela e isso reduz a ansiedade. Agora a pessoa passa boa parte do tempo dela rodando redes sociais. E isso impede que o tempo livre dela, em vez de ser para realizar projetos grandiosos, acaba sendo comido com as redes sociais. E aí nisso ela acaba se comparando com outras pessoas dentro das redes sociais, porque ela vê só a versão editada da vida das pessoas, só o melhor que a vida das pessoas tem. E isso faz com que ela não realize o que ela precisa realizar, e não realizando ela se compara com as outras pessoas, e aí ela começa a se perguntar: o que eu fiz essa semana, o que eu fiz esse mês? E essa resposta não fecha. E aí aumenta o nível de ansiedade, que é essa angústia, que ela não sabe explicar o que é, um vazio. E a pessoa dá o nome de ansiedade. As pessoas jovens, elas estão perdendo a capacidade de entender que qualquer coisa que se faça é um jogo de longo prazo. As pessoas, elas estão entrando numa piração, numa paranoia de que é uma corrida de 100 metros, e não é uma corrida de 100 metros, é sempre uma maratona, são 42 quilômetros. Isso acontece, de novo, por conta da aceleração que a internet tem feito na vida das pessoas. Eu posto uma foto agora e eu já atualizo meu feed para poder ver quantas curtidas deram, quantos comentários deram. É tudo instantâneo, é tudo para ontem. E aí eu quero fazer um vídeo, eu quero que o vídeo seja editado hoje. Eu quero fazer um projeto, eu quero que ele dê certo hoje. Eu quero começar um negócio, eu quero que ele exploda nos primeiros 90 dias. E não funciona assim. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona de 42 quilômetros. E esse mindset precisa estar setado na cabeça das pessoas desde o começo. Senão isso gera uma angústia, comparação, ansiedade. Isso é nocivo, é cancerígeno para a motivação das pessoas e para a realização do que elas precisam. Não é algo no curto prazo. O jogo é de longo prazo. Para tudo. Para relacionamento, para fitness, para finanças. Ninguém enriquece da noite para o dia. Ninguém fica com a barriga trincada da noite para o dia. Ninguém constrói um relacionamento forte e incrível da noite para o dia. Tudo que é da noite para o dia você pode desconfiar. Tem alguma coisa por trás.